Olá, seja bem-vindo ao canal. Ontem à noite eu estava, acho que ouvindo música aqui em casa. Era umas 9 horas da noite, acho, estava escuro já. E aí veio uma lembrança de um vídeo que eu vi, acho que no YouTube. Só que já fazem alguns anos, vai. Não sei quantos anos bem ao certo. Não me lembro agora. De um rapaz que ele estava contando uma história sobre a vida dele, né? O que aconteceu na vida dele. Então assim, eu não vou lembrar direito os detalhes, mas o principal da história eu lembro, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês aqui, né? Bom, ele começa contando que ele morava numa cidade do interior e ele trabalhava numa empresa. Eu acho que ele era líder do setor dele ali. E ele tinha uma namorada que ele gostava muito. E só que aí aconteceu que essa empresa, ela abriu, acho que é uma filial que chama, né, em outra cidade, né? Ou ela era uma filial e abriu mais uma, né, em outra cidade. E era uma cidade grande. Só que era um pouco longe da cidade onde ele morava. Aliás, acho que era mais bem longe, né? Porque ele falou que levava muitas horas para ir e voltar de carro, né? Então, assim. E aí, essa empresa convidou ele para ir trabalhar nessa outra empresa, né? Na outra cidade, que era uma cidade maior. E, e eles ofereceram até um bônus, um aumento para ele. Só que aí, quando ele contou pra namorada dele, ela até chorou. Ele disse, conta que ela não queria que ele fosse, não sei o que tem. E como ele gostava muito dela, ele chegou lá na empresa e falou que não iria, né? E só que aí eles fizeram uma outra proposta assim pra ele e pelo menos ficar 6 meses lá, né? Que eles iam dar um bônus legal pra ele treinar o pessoal lá, né? Inclusive algumas pessoas acho que dali também iriam, né? Aí ele conversando com a namorada dele de novo e tudo, aí, né? Ele conta que ela chorou novamente, tudo e só que aí ele disse, né, que ele iria lá só pra ficar esses 6 meses. E aí com o bônus, né, que ele iria ganhar mais, e ajudaria eles a começar a vida junto deles, né? Aí ele ficou noivo dela, né? Antes de ir lá e tudo, e no fim acabou que ela aceitou que ele fosse ficar 6 meses lá. Aí ele ficou 6 meses lá, e ele gostou muito de trabalhar lá, e o pessoal lá também da empresa gostou muito dele, que ele trabalhava bem e tudo. E um mês antes de acabar esse prazo de 6 meses, a empresa pegou e fez uma proposta para ele. Acho que para ele ser daí supervisor, no caso, né? Ele ia ser um cargo acima do dele. E o salário dele ia, tipo, triplicar, se eu não me engano. Uma coisa assim. E pra ele ia ser muito bom, né? Isso era uma proposta de carreira muito boa pra ele. Só que aí, quando ele contou pra namorada dele e tudo, ele tentou convencer ela a ir pra cidade lá junto com ele, só que ela não quis ir. Aí acabou que ele recusou essa proposta. Ele voltou pra cidade dele, né? Depois que terminou 6 meses. Só que logo que ele começou a trabalhar na empresa novamente ali, acho que passou cerca de um mês mais ou menos, a empresa fechou ali, né? Porque ela abriu em outra cidade e aí acabou fechando ali. Aí ele ficou desempregado, e aí ele não conseguia arrumar serviço. Aí passou um pouco de tempo ali, umas semanas, alguns meses, poucos meses, pelo que ele falou, foi pouco tempo. A namorada, que agora então era noiva dele, simplesmente terminou com ele e, e ele ficou desempregado e sem namorada, barra noiva. E demorou muito tempo ele arrumar um emprego novamente, né? E ainda ele arrumou um emprego que ele ganhava menos do que ele ganhava no emprego anterior. E aí ele conta, né, que ele perdeu uma proposta de emprego muito boa, né? Queria mudar a vida dele e tudo mais. E a cidade lá, ele gostou muito da cidade. No fim ele não foi e perdeu essa chance. E demorou muitos anos para ele, sabe, conseguir crescer novamente, né, na carreira profissional dele. E por que eu tô contando essa história? É que assim, cara, eu já vi muitas coisas assim. Eu não posso. É difícil eu falar algo que eu não tenho uma experiência, né? Porque. Assim, eu vou contar sobre mim. Eu só namorei uma vez e foi tão pouco tempo que. É, que não sei, né? Nem sei se eu deveria contar aqui como um namoro, né? Então, não sei. Então eu não tenho experiência nessa área de relacionamentos, é isso que eu quero dizer. Mas, assim, eu vi muitas pessoas, né? Muitos conhecidos meus. Não vou dizer amigos, porque, assim, com o passar do tempo na vida, eu
eu repensei melhor isso, eu acho que eu nunca tive, assim, amigos, de verdade, né? No que se diz amigos, né? Conceito amigos. Mas conhecidos eu tive muito durante a minha vida aí. E eu vi muitas coisas assim, sabe? Mais ou menos nesse nível acontecer. Algumas até piores, outras nem tanto. Mas o que eu quero dizer, assim? E tanto faz, tanto para homem quanto para mulher, viu? Não é só para homens, não. As vítimas são dos dois lados. Quer dizer, assim, que a pessoa, às vezes, ela entra no relacionamento e ela, tipo, ela tem uma grande oportunidade na vida dela, ou tem algo que, assim, algo muito, muito importante para ela que ela quer fazer, e ela acaba deixando de fazer por causa, né, dela estar em um relacionamento, porque a outra pessoa, entendeu? Não concordou muito bem com aquela objetivo da pessoa, né? Eu vou contar um outro caso aqui de um conhecido aqui, e assim, ele era mais velho que eu, tudo, trabalhamos juntos, eu desde novinho trabalhava, e já era adulto, eu era bem novo ainda. E assim, ele casou, ele era evangélico, né? Foi criado na igreja, tudo. Aí ele casou com uma mulher, ele teve uma filha, ele teve outra filha. Só que sim, o desejo dele assim, sempre foi ter um menino, né? Sabe, um filho. E só que depois que nasceu a segunda menina, a esposa dele não queria mais ter filhos. E ela todo dia falava pra ele que não queria mais ter filhos e queria que ele operasse, né? Que ele fizesse vasectomia, que chama, né? E ele não queria fazer porque, né, o desejo dele era ter um outro filho, ele tentou convencer e foi muito tempo, sabe, ficou nessa os dois, né? Até que, sabe, para agradar a esposa dele, ele acabou fazendo a vasectomia. Só que aí, cara, eu lembro até hoje, cara, porque depois eu perdi contato com ele, né? Eu lembro dessa parte que ele fez, né, a vasectomia, mas depois eu acabei perdendo contato com ele, que eu fui trabalhar para outros lugares e tudo mais, né? Enfim, mas eu ainda ficava sabendo sobre ele, né? Ele era até morava aqui por perto da onde eu moro. Mas enfim, aí depois de mais ou menos de um ano, o que aconteceu? A esposa dele se envolveu com outro homem e acabou se divorciando dele, né? E foi nessa ordem. Ela se envolveu com outro homem e divorciou dele. Não é que ela divorciou e depois se envolveu com outro homem. Entendeu? Enfim. E um ano depois, adivinha? Ela engravidou e teve um menino. Ou seja, ela fez ele fazer vasectomia, porque ela falou que não queria mais ter filhos, ela não queria. No fim, ela se divorciou dele e ela teve um filho. E assim, é complicado, né, cara? E eu lembro assim que eu não tinha mais contato com ele, né? Até porque minha vida era corrida, trabalho, estudo e tudo mais. Depois eu vi, depois de acho que uns 3 anos mais ou menos que eu voltei a ver ele algumas vezes, assim, né? Poucas vezes, mas sim. Mas é o que eu fiquei sabendo na época até que ele ficou meio, sabe, meio ruim da cabeça mesmo, sabe? Quando ela se divorciou dele, né? Porque ele foi um cara que ele, sabe, ele cresceu na igreja evangélica, tudo, ele era um cara correto e tudo. E ela primeiro, né, ter se envolvido com outro homem e depois ainda ter largado dele e depois ter engravidado do outro homem, fazendo ele, né, no caso ele fez vasectomia e sendo que ele sempre quis ter um filho, né, um menino, né. Eu acho que isso deve ter mexido bastante com a cabeça dele, né. Mas enfim, depois aí eu encontrei com ele uns tempo atrás ainda, acho que quase um ano ou 2 anos. Ele casou novamente, né, tudo com outra mulher. Só que agora ele não pode mais ter filhos, né. Então é complicado, né. E eu falo assim porque eu vejo muitos homens fazendo vasectomia, assim, aqui na região. Bom, se bem que agora ultimamente eu não tô tendo muito contato, né? Mas os que eu tinha, assim, tanto no trabalho como da família, até da família eu ouço muitos homens que estão, sabe, fazendo vasectomia por causa que a esposa não quer mais ter filhos, e aí é o homem que tem que fazer. Cara, eu acho isso muito complicado, mano. É sério. Olha, assim, eu não estou em nenhum relacionamento, acho que não tenho previsão de entrar, até porque, bom, eu sou desprovido de beleza física. Eu reconheço isso e também não tô muito afim, sabe, de me envolver com ninguém nesse momento da vida. Mas se tem uma coisa que eu não faria, cara, eu não faria vasectomia. E vou deixando bem claro, assim, eu deveria ter falado já no começo do vídeo que esse vídeo aqui eu não quero opinar sobre o que cada um deve fazer da vida, né? Até porque cada um aqui que deve estar escutando deve ser adulto, então cada um tem que tomar a sua decisão. Não é um vídeo que eu tô falando mal de relacionamentos, assim, mal no sentido que dizer que as pessoas não devem ter. Eu acho até que as pessoas devem ter sim,
Mas se não quiserem também, é uma decisão de cada um, né? E só que assim, o que eu quero dizer é assim, é só a minha opinião sobre o que eu penso, entendeu? Não é que eu quero influenciar ninguém sobre nada. Até porque, como eu disse, eu só namorei uma vez, durou tão pouco tempo que, enfim, eu não tenho experiência para dizer sobre relacionamentos. Eu só tô dizendo a minha visão, assim, de um cara que viu muito, sabe, estando do lado de fora. Enfim, e o que eu tava dizendo é sobre vasectomia. Eu, assim, eu não estou em relacionamento, eu não pretendo entrar, né? Então já nem sei se eu vou conseguir também. Mas, cara, assim, eu vou ser bem sincero, eu também não quero ter filhos, mas eu não faria vasectomia de jeito nenhum, cara. Não, sabe, não tô dizendo para que você não faça, né, para os homens não façam. Se eles quiserem fazer, pode fazer, a decisão é deles. Eu não, como eu disse, não sou eu que tô querendo influenciar ninguém. Mas porque assim, eu não quero ter filhos, é uma decisão minha, que eu acho que eu não tenho vocação para ser pai. E mas só que, cara, a vida me ensinou que a gente pode de repente mudar de opinião. Então, se você fizer uma coisa assim que é meio que definitiva, aí não tem como você voltar atrás, aí fica bem difícil, né? Eu vou dar um exemplo agora de um sobrinho meu. Esse sobrinho sempre falava de fazer vasectomia, desde, sei lá, moleque. Não sei o que tinha na cabeça que ele falava, né? Que ele também não queria ter filhos. Aí ele conheceu uma moça, né? Começou a namorar com ela e sempre falando, sempre falando. Aí acho que no passado, mais ou menos, ainda ele veio em casa, né? Que ele casou com ela. E aí falando pra mim que queria fazer vasectomia, que ele até tinha tentado lá, mas não conseguiu, acho que porque tem alguns critérios que tem que preencher pra poder fazer vasectomia, né? E aí no caso ele não fez. Aí, agora esses tempos atrás ele veio em casa e ele e a esposa dele tá querendo ter filho. Estranho, né? Tá vendo como que as coisas são? Às vezes a pessoa muda, entendeu? É normal, as pessoas mudam. Com o passar do tempo, a gente pode mudar radicalmente nossa opinião. Acontece. Então, fazer algo assim tão definitivo, cara, olha, você tem que pensar muito bem. E ainda fazer porque a outra pessoa quer que você faça, olha, eu acho que, sei lá, eu não faria. Mas, como eu disse, eu não tô aqui pra opinar na vida de ninguém, né? Tá, agora assim, antes que alguém fale, ah, então você tá falando só dos homens, que não sei o que tem. Não, eu conheci também, cara. Eu lembro que quando eu era muito novo, eu era criança até. Tinha uma moça que eu conheci, que conhecia, né? Conheço ainda. Ela. Ela fazia esse negócio de. Ela participava desse negócio de concurso de modelo, de beleza, sei lá, sabe, assim. E aí ela teve um que tinha acho que mais de 300, se eu não me engano, eu era muito novo, então não pode ser que eu esteja enganado, mas que ela participou, era tipo mais de 300 mulheres e ela ficou em segundo lugar. E aí aconteceu, uma agência de modelo de uma cidade grande queria contratar ela para trabalhar como modelo e acho que ela ia, não sei se ela ia ter uma carreira boa ou não, não sei, a gente não sabe. Só que aí nessa mesma época ela começou a namorar um rapaz. E o que aconteceu? Por causa desse rapaz, assim, que era até um pouco ciumento, né, pra não dizer outra coisa, ela acabou não indo. Ela não foi por uma decisão, assim, única delas. Claro, enfim, a decisão é da pessoa. Ela foi por causa do namorado, entendeu? E aí ela abandonou a carreira. Paciência, né? Aí os dois até casaram, né? Casaram jovens, tanto que ela também deixou de estudar. Acho que ela deixou o ensino médio, acho que o último ano do ensino médio ela deixou, por causa também de ciúmes dele. E eles casaram e aí ela ficou acho que uns 15 anos casada com ele. E depois que ela divorciou, entendeu? Aí já acho que era meio tarde pra carreira dela, se ela quisesse voltar. Não sei se também se ela tinha intenção de voltar. Mas aí eu lembro até que ela foi fazer supletivo e tudo mais, e entendeu? Ela deixou de estudar, deixou a vida dela, entendeu? Por causa do relacionamento. Então, sabe, é complicado, cara. Ah, eu lembrei também de uma moça que. Esse dia mesmo a minha irmã tava contando, uma moça que é amiga dela. Ela namorava um rapaz, ela gostava muito do rapaz. Só que no caso dela era o contrário, ela sempre queria ter filhos, sabe? Ela queria ter filhos, e só que esse rapaz não queria. Só que desde o começo do namoro ele deixou bem claro que ele não queria. Ela namorou alguns anos com ele, depois parece que ela casou, acho que com mais de 10 anos, se não me engano, com ele. E ela nunca teve filhos. E agora tá com, acho que mais de 30 anos, 35 anos, que foi que minha irmã falou. Eu sei que não é tarde, ela pode ainda ter filhos, né? Só que entendeu, ela perdeu assim muitos anos da vida dela e ela deixou de ter um, sabe, realizar um objetivo, um sonho dela por causa do relacionamento dela.
Tudo bem, ela gostava muito do rapaz, porque se ela, mesmo sabendo assim, ela casou, né? Mas entendeu? Ela é complicado, cara. Assim, por isso que eu penso, pra você se relacionar com uma pessoa, tem que ser uma pessoa que, sabe, ela tem os mesmos objetivos que você, né? Senão é complicado, né? Bom, eu também, como eu disse, eu não entendo nada de relacionamentos, né? Mas no caso dessa moça aí, ela sabia que o rapaz não queria, né? Desde o começo. Então é complicado também, né, meu? Mas enfim, né? Eu só tô fazendo esse vídeo mais uma vez. Eu não quero, assim, opinar. Eu não tô aqui pra dizer que relacionamentos são ruins. Eu acho que talvez em sua maioria sejam bons, eu não sei. Mas é que eu vi muitos assim que, sabe, a pessoa sempre deixando de fazer coisas que ela gostaria de fazer, que ela tinha planejado pra vida, por causa, né, que ela se envolveu com uma outra pessoa ali e a outra pessoa não apoiava, digamos assim, não apoiava, né, o sonho, o objetivo dela, né. E aí ela acabou abandonando. Mas sei lá, né? Cada um sabe também, ou não, né? O que faz. Enfim, né? E eu tô fazendo esse vídeo mais assim a título de, sei lá, curiosidade mesmo. E sabe, como se fosse uma conversa com a outra pessoa, assim, só. Não porque, mais uma vez, não porque eu quero influenciar ninguém. Não é isso. Só, sei lá, só queria expor essas coisas assim, esses fatos e esses acontecimentos, essas histórias, seja lá o que for, né? Enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado e até uma próxima, se Deus quiser.